Nós estamos trabalhando nos grupos pequenos algumas apostilas, alguns ensinos. E o tema da semana passada foi sobre perdão. E é interessante que toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, a primeira coisa que se pensa acerca desse tema é a atitude que nós temos de perdoar alguém que nos ofendeu ou de ser perdoado por uma ofensa que você causou. Só que, além desse pensamento que surge quase que de imediato, e eu fiz essa pergunta, e a resposta que eu obtive de imediato foi essa, sempre está muito ligado ao perdão que eu tenho que delegar a alguém, ou que alguém tem que delegar a mim. Mas surgem várias e várias outras perguntas que, claro, uma reunião como essa seria impossível, é impossível você aprofundar um tema como esse. Até porque existem muitas vertentes, muitas perguntas, muitos questionamentos. E eu, provocando os irmãos no grupo, eu fiz muitas perguntas para ele, inclusive no grupo do WhatsApp, para que, ao chegar no encontro, eles já pudessem ter algum tipo de resposta para isso. E o que mais perturba esses irmãos é que, normalmente, eles ficam cavucando e nunca conseguem chegar à resposta que eu quero. Então, o nosso grupo, às vezes, até se intensifica um pouco, mas também é um grupo onde todos falam, tem essa liberdade de poder abrir o coração, e a gente vai buscando entender o nível de profundidade sobre cada assunto que eles têm, quando a gente interage com eles. E eu fiz algumas perguntas, até simples, e outras um pouquinho mais complicadas, mas dentre elas, uma que eu perguntei: o que é perdoar? Bem, de imediato, você já tem na apostila essa resposta. Mas o que é mais difícil? Você perdoar ou confessar? Por quê? Confessar foi o tema anterior a esse. Porque isso tudo está ligado à questão dos frutos dignos de arrependimento. Se você está acompanhando, você sabe disso. Os frutos dignos de arrependimento, o primeiro que foi colocado na apostila, sobre a confissão de pecado. Segundo, o perdão. E eu ainda não li, mas eu entendo, acredito que seja restituição, o próximo tema. É isso aí, Cláudio. Você liberou ontem, eu não li ainda. Reconciliação. Isso vai chegar. Então, se você já tem algo para restituir, já faz isso para não te pegar no meio do caminho. Entendeu? Devolve o livro, faz alguma coisa, já restitui, né? Já olha e fala assim: pô, isso aqui não é meu, não comprei. O perdão te leva à reconciliação. Exato. Uma coisa puxando a outra. Pronto. Já foi dada a dica para você falar no grupo. O perdão te leva à reconciliação. Pronto. Agora, essa pergunta é: o que é mais difícil? Perdoar ou confessar? Não se apresse, porque você pode se dar muito mal. Isso aconteceu comigo, a primeira vez que eu ouvi sobre esse assunto, eu precisava confessar, e aí eu escuto do lado, quando foi feita essa pergunta, da minha esposa, fala assim: eu acho que perdoar é muito fácil. Eu falei: pô, então agora é minha hora. Se perdoar é fácil, para mim está sendo muito difícil confessar. Bem, eu já vi que agora eu vou ter mais facilidade para poder confessar meu pecado, porque ela está com o coração livre para perdoar. Não foi assim, não. Está rindo porque não foi você, filhinha. Na verdade, o que é mais difícil é aquilo que você está vivendo. Se você tem que confessar, não é fácil. Se você tem que perdoar, não é fácil. Quer saber a dificuldade, o nível de dificuldade, é só você passar por aquele momento. E quais são as consequências de não perdoar? Como eu disse, não tem como a gente entrar em pormenores, mas existem muitas consequências que a falta de perdão acarreta. Mas e os benefícios de perdoar? Existem também uma larga escala. Eu tenho a opção de reter o perdão? São perguntas que merecem uma reflexão. Porque muitas vezes nós nos apegamos a situações como essa. Mas o fato é
esse tema tem muitas perguntas a serem respondidas. E também muitas pessoas não têm um ensino claro, um entendimento, né, a revelação sobre esse assunto. Embora o Espírito Santo está sempre comunicando, ele sabe quando a gente tem que perdoar, ele fala conosco quando a gente tem que perdoar, quando a gente tem que pedir perdão, ele ministra. Mas o fato é que esse é um tema, é um assunto que não é muito ensinado, e por isso há muita confusão, há muito engano. Porque uma pessoa perdoa, mas acha que o fato da pessoa ter traído, seja em que nível for, ela já tem que confiar na pessoa, e por conta disso ela entra em crise porque ela não confia. Não é ensinado que a confiança é algo que vai ter que ser adquirido com o tempo, com a prática, com a vida. Enfim, são muitos transtornos que a falta de ensino acarreta em relação a esse tema. Mas o fato é que, por esse motivo, muitas pessoas sofrem consequências da falta da prática desse tema. Principalmente, aqueles que não perdoam caem em cadeias espirituais. A pessoa entra numa prisão, ela fica encarcerada, fica acorrentada. Eu realmente não gostaria de me delongar nesse tema, mas é muito bom quando a gente contextualiza na prática, né? Biblicamente eu vou trazer muitos textos aqui, mas eu lembro de uma situação, de uma moça que tinha traído o seu esposo, e o esposo era muito violento. Na verdade, eu poderia citar muitos outros exemplos disso, mas especificamente esse. E eu era tido como uma referência para a vida dessa moça, até porque a pessoa com quem ela havia cometido adultério fazia parte do meu relacionamento. E ela então abriu o coração e falou assim: não sei o que eu faço. Eu então comecei a pastorear, ela não era convertida, mas comecei a pastorear aquele assunto, falando dos princípios, falando de Jesus, sobretudo do relacionamento que ela precisava ter com o Senhor Jesus. Eu sei que depois de um tempo, o marido dela sabia que eu tinha conhecimento e ele tentou me abordar para tentar saber de mim. E várias vezes ele me puxava, eu entrava no carro dele, ele não trabalhava comigo. E aí várias vezes ele tentava aprofundar o assunto, querendo conversar comigo. Eu dizia assim: cara, se tem alguma coisa, você não vai saber nunca de mim. Então não adianta você. Agora, o que eu tenho a te oferecer é sobre Jesus. E várias vezes conversava com ele, mas eu percebia que o envolvimento dele comigo era só buscar saber da minha boca. Enfim, o fato é que ele tomou ciência, porque chegou um dia que ela não aguentou mais, confessou. O problema não foi só esse, porque a partir de então ela se tornou livre, porque ela era acusada noite e dia. Ela estava aprisionada, a mente dela estava acorrentada por conta da culpa. Mas o fato é que ele entrou agora numa condição pior, porque ele não conseguia perdoar. Ele chegava para mim e falava assim: Paulino, eu fico rolando pelo chão, lembrando da situação, choro. E eu comecei a ministrar para ele perdão, mas antes dele aprender a perdoar, ele precisava ter um compromisso com Jesus, porque ele iria aprender de Jesus. Mas o tempo passou, e um dia ele então me chama e fala assim: cara, eu fiz besteira. Eu falei: o que tu fez, cara? Cara, eu peguei uma arma, esperei o cara sair, rendi o cara, levei ele para trás de um determinado local. Eu só não matei ele, mas já arrebentei com ele. E eu falei: cara, o que você fez? Ele não só não perdoou, como também não quis Jesus, enfim. E claro, depois, com o tempo, não poderia acontecer outra coisa, e lamentável, a separação desse casal e dessa família por conta disso. Mas eu quero aprofundar um pouco mais esse tema, fazendo algumas outras perguntas. O que nos leva a não perdoar? Quais os motivos? E eu comecei a destacar alguns, porque nós somos essencialmente pessoas sentimentais. Algumas mais, outras menos, mas o fato é que os nossos sentimentos muitas vezes regem a nossa vida.
E o problema disso é fazer com que a vida cristã de alguém possa ser direcionada através de algo tão volúvel, que é o sentimento. Isso não dá certo, isso não funciona quando nós tentamos viver a nossa vida cristã baseada nos sentimentos. Porque os sentimentos, eles se abalam. Uma hora você dorme de um jeito, acorda de outro. Se alguém te faz alguma coisa, você fica chateado, e aí assim por diante. Então, viver a vida cristã baseado e sustentada por sentimento é uma lástima, é uma decadência. Por quê? Porque o princípio acerca da vida cristã é que o justo vive por fé e não por sentimento. Nós não podemos pautar uma vida cristã pautada em algo tão instável, tão volúvel. Porque, dependendo de como você estiver naquele dia, você não vai colocar em prática, porque os sentimentos e os seus sentimentos vão ditar como você tem que viver. E o que realmente começa a produzir em nós essa atitude de não perdoar? Quais são os sentimentos? E aí, conversando com os irmãos vão agregando isso. Por exemplo, amargura, ressentimento, raiva, rancor, autopiedade, vitimismo, comiseração. Olha só quantos sentimentos que, se nós formos regidos por eles, nós não iremos perdoar. Independente do que Deus fala com você, você não vai conseguir perdoar se você for regido por alguns desses sentimentos. E pode ser que tenha outros, e eu creio que tenha, mas esses foram aqueles que eu destaquei. Mas agora, dentre todos esses sentimentos, eu, particularmente, acredito que nada é tão forte do que a justiça própria. Vocês conhecem alguém que tem essa justiça própria assim ativa, forte? Gente que é justo, demasiadamente justo. Conhece alguém? Hein? Graças a Deus vocês não conhecem ninguém, né? Que silêncio é esse? Quem sabe você não é essa pessoa que tem uma justiça própria, quer ver a justiça. Nós pastoreamos pessoas ali no presbitério, e por muitas vezes, absolutamente muitas vezes, encontramos pessoas que querem a punição de outra, por causa da sua justiça. Enquanto a Bíblia declara que a nossa justiça é trapo de imundície, o problema é que muitas vezes é a nossa justiça que vale a pena. Porque eu estou ferido demais, machucado demais, o pecado da pessoa, foi tão grande, ela não deveria ter feito aquilo. E aí, por conta disso, eu sou implacável. Meus irmãos, isso precisa, de fato, ser motivo para a nossa reflexão. E o que é perdoar? Além do que foi colocado lá na apostila, e eu acredito, em nome de Jesus, eu espero que a partir de hoje, se você não estava dando atenção devida para esse ensino, por todos os ensinos que estão sendo dados nos grupos caseiros, eu acredito que a partir de hoje você vai mergulhar em cada um e deixar o Espírito Santo trabalhar em nome de Jesus. Amém? 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 Mais forte, amém, meus irmãos? Amém. Você se comprometeu comigo, tá bom? Forçadamente eu fiz isso com vocês, tá bom? E não adianta achar isso como desculpa diante de Deus, eu fui quase que obrigado. Mas não. A palavra grega traduzida como perdoar significa literalmente cancelar ou remir. Significa liberação ou cancelamento de uma obrigação. E foi algumas vezes usado nas Escrituras como perdoar um débito financeiro. Esse entendimento de perdoar, de remir, de cancelar uma dívida, nos projeta para outro assunto. Por que eu tenho que perdoar quando, na verdade, eu fui ofendido? Quando, na verdade, eu não tive culpa nenhuma. Eu não tive culpa de nada e alguém me traiu, me ofendeu, me machucou. Por que eu tenho que perdoar? Eu sou a vítima. Mas o que eu quero fazer com você hoje é levá-los a um nível de culpa sem precedente. Eu quero responsabilizar cada um de vocês.
Fica tranquilo, tá? Eu preciso torná-los culpados para que você entenda esse assunto. Se eu não fizer isso, você talvez nunca vai aprender a lidar com a questão do perdão como ele tem que ser visto. E essa culpa que eu quero trazer para você não é a culpa para te destruir, não, tá? É para restaurar você, para mudar você. E eu falo você porque eu estou falando, mas primeiro bateu aqui, para depois bater aí. Então vamos lá, pegar um pouco de responsabilidade e sermos, diante de Deus, sermos culpados. Essa consciência, sempre iremos buscar, sem essa consciência de que nós somos culpados, sempre iremos achar justificativa diante de Deus para não perdoar aos nossos devedores. Esse entendimento, essa revelação de que nós somos culpados. Porque presta atenção numa coisa, quando a gente fala de perdão, a gente está sempre direcionando a questão ao nosso próximo. Mas perdão é algo que, antes de ser o nosso próximo, é um assunto, é um tema que está diretamente ligado a Deus. Quando eu tenho esse entendimento, isso tem a ver com Deus, a minha mente, o meu coração, passa a compreender a minha relação entre os meus irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 4, eu vou precisar correr um pouco, porque eu tenho pressa em torná-los culpados. Então diz assim, eu estou lendo a RA, 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Uma pessoa se torna devedora quando transgride a lei de Deus. Cada pessoa que peca precisa suportar a culpa de sua própria transgressão. Entenda isso. Quando nós, e outra coisa, nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Mas a grande questão é que esse entendimento da minha responsabilidade eu preciso ter, de quem eu sou diante de Deus, para que eu possa seguir a minha vida cristã nesse entendimento em relação ao perdão. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Diga assim, a alma que pecar, essa morrerá. Diga de novo, a alma que pecar, essa morrerá. Quem não tem pecado aqui? Só teve um aqui que levantou. Eu te peguei, hein? Ou você dormiu, ou então você... eu também, caramba. Jesus. Pô, Cláudio, tu é meu amigo. Eles, a gente tem que ser contra eles, Cláudio. Meu Deus do céu, cara. Eu chamo o cara para me ajudar e ele me prejudica. Então, você pode levantar a mão sozinho. A alma que pecar, essa morrerá. No versículo 20 desse mesmo texto diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, todos pecaram, e não há um justo sequer. E o justo castigo do pecado é o quê? A morte. Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário, a paga que todos nós merecíamos ou merecemos por conta da transgressão é a morte. Todos nós nos tornamos devedores, ficamos endividados com o Senhor. Não há um justo sequer. É por isso que ele teve que encerrar todos no pecado, para que ele pudesse usar de misericórdia, de graça e de bondade para com todos. Significa dizer que nós temos uma dívida enorme. Nós trazemos, já nascemos carregando uma dívida, uma culpa, por conta dessa natureza que nós temos. Ele ocupa a posição de pecador, nós, os homens, ocupamos uma posição de pecador aos olhos de Deus. E por conta disso, nós perdemos a comunhão com Deus.
Isaías 59, 1, 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Olha o que foi estabelecido por Deus. Ou seja, as nossas transgressões, os nossos pecados produzem separação, as nossas iniquidades produzem separação. Ou seja, nós estamos perdidos, endividados. Quando você lembra o princípio, aliás, o significado do que é perdoar, você vai compreender melhor. Porque é remir, é cancelar. Então significa que toda a humanidade está endividada, está debaixo de uma culpa, sentenciado pelo próprio Deus que Ele estabeleceu. A alma que pecar, essa morrerá. Deus estabeleceu esses princípios. O salário do pecado é a morte. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que há um princípio que promove libertação também. Da mesma maneira que um princípio que rege toda a humanidade, de culpa, de dívida, de endividamento, de encarceramento ao pecado. Coloca aí, por favor, Efésios capítulo 2, que eu não coloquei aqui, mas só para lembrar. Mas, ao mesmo tempo, há um princípio que promove libertação. Efésios capítulo 2, versículo 1, por favor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha só, estávamos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa condição, que nós estávamos de verdade com uma dívida com Deus. Quantos de vocês têm essa consciência hoje? Amém? Quanto mais você tem consciência do seu endividamento, você vai ter mais consciência de que o perdão é algo que você não pode reter. Amém? Amém? Já vi que vocês não estão muito dispostos a esse assunto, porque tem que perdoar. Bem, Hebreus capítulo 9, versículo 22 diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Escute o que eu vou falar com você. Se por um lado, o princípio que Deus estabeleceu, que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá, que todos aqueles que praticam a iniquidade, transgridem a lei, são as coisas e as questões que nos separam de Deus. Esse princípio, ele é irretocável, não muda. Por outro lado, há um outro princípio que abrange a todo ser humano, quando ele declara que sem derramamento de sangue não há remissão. O que ele está dizendo aqui? Que há uma saída, há um princípio de libertação, há um princípio de mudança, de quebra de cadeia. A boa nova do Evangelho é que Jesus pagou o preço por nossos pecados com a morte de cruz, e o seu sangue foi derramado na cruz. Se por um lado o texto ele declara que o salário do pecado é a morte, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então o sangue precisava ser derramado. É interessante você pensar nesse assunto da seguinte forma: você vê Deus querendo redimir, aproximar, perdoar o homem, mas como? Se ele tem que cumprir o princípio estabelecido por ele. E o princípio é esse: você tem que pagar com a sua própria vida, porque você é pecador. Ele então pega o seu filho, envia o seu filho, para que alguém, um justo, pudesse ter o seu sangue derramado, para que pudesse satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus. Se o salário do pecado é a morte, Deus é justo em nos matar. É justo, porque nós transgredimos a lei dele.
Ele não poderia nos perdoar. E quando a Bíblia remete esse texto de que Jesus é o sacrifício de propiciação, o sacrifício de propiciação é um sacrifício que promove, faz com que Deus se torne justo em perdoar pecados. Até então ele não era justo se ele perdoasse pecado, se não cumprisse a justiça dele. E quando ele diz assim, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, Jesus, quando ele foi preso, aprisionado, ele então começa a cumprir essa justiça de Deus. Jesus, quando ele é amarrado ali, e as pessoas começam a bater nele, e o sangue começa a sair, ali a justiça de Deus começa. Cada chicotada que vinha nas costas de Jesus, no seu corpo, e quando a sua carne era dilacerada, o sangue jorrava. A coroa de espinho, ao penetrar no seu couro cabeludo, fazia com que o sangue descesse. Isso, na verdade, para nós que estivéssemos assistindo uma cena, ou como eles, que estavam ali assistindo aquela cena horrenda, terrível, de flagelo de um homem inocente, era esse o pensamento de injustiça. Mas para Deus era libertação para cada um de nós, porque Ele precisava que a sua justiça fosse feita. E o sangue de alguém precisava ser redimido, como um animal sofria e passava pela morte, simbolizando, era a sombra do que estava para acontecer com o advento da vinda de Jesus. Então, quando você para analisar e ver os pregos entrando no corpo de Jesus, nos seus braços, nas suas pernas, imediatamente o sangue espargia, saía do seu corpo. É um sofrimento sem precedente, porém, ele estava cumprindo algo para Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Tanto que depois que ele morre, um soldado fura o seu lado e sai sangue e água. Penso eu que todo o sangue do corpo de Jesus foi derramado para que pudesse fazer Deus justo em perdoar pecados. Isso significa, meus irmãos, que a boa nova do Evangelho é que Jesus pagou o preço por nossos pecados com a sua morte. Romanos 5, versículo 9 diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune o pecado anteriormente cometido. Ou seja, todos os pecados antes de Jesus estavam sem punição. Mas na plenitude dos tempos, quando Jesus chegou, esses pecados, os meus e os seus pecados, essas dívidas que nós tínhamos com Deus, estava sobre Jesus. Ele pagou o preço, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, ou seja, todo aquele que tem fé em Jesus foi justificado por causa do sangue derramado por Jesus. Amém? Essa foi uma dívida que foi paga. Pedro fala sobre isso, que você e eu fomos comprados, e o preço não foi prata nem ouro, mas foi pelo seu precioso sangue de Jesus. Significa dizer que quando eu chego, eu tenho um novo encontro, eu tenho um encontro com Jesus, imediatamente eu sou absorvido da culpa, a condenação que era contra mim. Não por merecimento, não por bondade, mas exclusiva graça, bondade do Senhor, que fez cair sobre Jesus a ira de Deus, para que nós pudéssemos ter vida, para que essa dívida fosse paga, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai, porque até então éramos inimigos de Deus, filhos da ira de Deus, e os nossos pecados promoviam separação entre nós e o nosso Deus, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, amém? E hoje, graças àquilo que Ele fez na cruz, nós temos livre acesso ao Pai. Amém, meus irmãos? Nós deixamos de ser inimigos para ser amigos de Deus, filhos de Deus, por conta da sua bondade, graça, misericórdia. Amém? Quando aceitamos o convite para a salvação, através de nossa obediência aos mandamentos de Deus, Ele aceita a morte de Jesus como pagamento de nossos pecados e nos livra da culpa por nossas transgressões. Nós não ficamos mais na condição de infratores da lei,
infratores da lei ou devedores diante de Deus, nós somos perdoados. Diga assim: somos perdoados. Somos perdoados por Cristo que nos amou. Você tem agora a noção de quanto você é culpado ou era culpado diante de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Nós éramos totalmente culpados. Então, se eu paro para pensar nesse assunto, se eu tiver que calcular o valor da dívida que eu tinha com Deus, eu poderia dizer o seguinte: é uma dívida impagável. O que eu poderia dar? Como eu poderia pagar uma dívida desse nível, dessa intensidade? Então, o perdão é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado. O perdão, ele liberta-o da culpa pelo pecado. Esse é o sentido pelo qual Deus esquece quando Ele perdoa. Ele me liberta, Ele liberta você e nos perdoa da dívida do nosso pecado. Ele não imputa mais a culpa desse pecado à pessoa perdoada. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8 diz assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quem é bem-aventurado aí? Bem-aventurado aí, amém? Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Fomos perdoados. Amém? Amém. Nós somos, e cujos pecados são cobertos. Nós tivemos os nossos pecados cobertos. Amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz assim: pois para com a sua iniquidade usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Agora escute, perdoar não significa não lembrar. Esquecer não significa ter memória fraca. Significa que a pessoa foi liberta da culpa, foi liberta da dívida. Significa não levar mais em conta, não mais ser cobrado, não mais ser exigido. Amém, meus irmãos? Uma pessoa pode estar sempre diante da consequência do seu pecado, mas se foi perdoado, ele não mais se sente culpado, não mais se sente pesado, não sente mais a dor do seu pecado. Por quê? Porque o Senhor já nos purificou de todo o pecado. Amém? Nós fomos perdoados, somos livres, livres e livres. Esse entendimento nos projeta para outra questão. Quando eu tenho essa visão, essa revelação, esse entendimento acerca do meu nível de culpa que eu tenho com Deus, a minha dívida com meu irmão se torna extremamente inferior. Consequentemente, eu já não consigo, já não vou mais ter desculpa diante de Deus de reter o perdão a ninguém. A gente poderia aprofundar esse assunto em Lucas capítulo 18, quando fala sobre, Mateus capítulo 18, fala sobre a questão do credor. Mas não é esse o tema, eu quero que você só compreenda esse princípio. Quando recebemos o Senhor Jesus, passamos a ser dele. Não somos mais de nós mesmos, pois ele pagou o preço por nós, com a sua morte na cruz. Agora somos sua propriedade, não somos mais devedores, porque somos perdoados. Não temos mais dívidas para com Deus. Por quê? Porque essa dívida foi paga. Nós fomos remidos. Essa dívida foi cancelada diante de Deus. E essa questão toda, esse perdão, ele foi disponível e está disponível para toda a humanidade. Mas só se apropriam daqueles que nasceram de novo. É por isso que nós temos que sair por aí pregando o Evangelho, para que as pessoas tenham o entendimento de que elas são culpadas diante de Deus e que elas precisam de perdão, elas precisam ter a sua dívida redimidas, canceladas, pagas, e elas precisam compreender que elas não conseguirão fazer por si só seus próprios esforços, do seu jeito, da sua maneira, com boas obras. Não é possível, porque todo
todo ser humano está debaixo de um juízo, de uma sentença estabelecida pelo próprio Deus. A alma que pecar, essa morrerá, não tem saída. Humanamente falando, é impossível. Foi por isso que ele interviu, porque se não fosse por ele, nós permaneceríamos nos nossos próprios pecados. É por isso que ele é tudo para nós. Por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque ele não precisou de nenhuma intervenção humana para ele poder redimir o homem. Ele mesmo fez, enviando o seu filho. E foi seu filho, ele que sacrificou o seu filho para que nós pudéssemos ser redimidos. Isso tudo por causa dele, para a glória dele. Amém? E a gente aprendeu isso, que tudo isso tem um fim específico, para que ele pudesse ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele redimiu, tirou o peso da culpa do homem, não foi só por causa do homem, sobretudo para cumprir o seu projeto e o seu plano dele ter uma família de redimidos, todos parecidos com Jesus, transformados, lavados e enxaguados pelo sangue de Jesus, que assim nós podemos entrar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Isso é tão interessante que Jesus ele falou isso para Nicodemos. Porque então como é que eu faço para eu ter essa minha dívida cancelada? E ele falou isso, assim como aquela serpente no deserto foi colocada no alto e todo aquele que olhasse para ela pudesse ser salvo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para ele seja salvo. Nós só estamos aqui porque um dia olhamos para Jesus. Ninguém chega diante de Deus por amor, achar que ama o Senhor, não. Nós chegamos cheio de culpa, cheio de dívida. Machucamos pessoas, somos machucados. Chegamos assim debaixo de muita cadeia, de muitas prisões, sem entender muito como seguir vivendo uma vida sem propósito. E de repente, a gente entende que apesar de nós, apesar da nossa culpa, da nossa herança genética trazida por Adão, existia uma solução que estava em Cristo Jesus. E todos nós abraçamos essa causa sem precedente. Se tinha solução para a nossa vida, qual era a solução? Abraçar Jesus, recebê-lo como Senhor, como dono da nossa vida, teríamos perdão, só assim teríamos paz com Deus. Nesse exato momento, sabe o que acontece quando você tem paz com Deus? O diabo vem te acusar, e você já não recebe mais aquilo, porque você já sabe que recebeu o perdão de Deus. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, ninguém. Nem os anjos, nem nada, absolutamente nada. Por quê? Porque você consegue ver o amor de Deus na pessoa de Jesus. E você olha e fala assim, o que eu fiz para merecer? Nada. É por isso que é graça, é bondade de Deus. É por isso que não tem como seguir vivendo uma vida cristã sem sal, um dissabor. Ao penetrar, sim, exatamente nessa bondade, nesse amor de Deus, nós deveríamos viver uma vida completamente entregue, sabendo de onde você saiu e aonde Ele te posicionou. Éramos inimigos de Deus. Você não sabe o que é isso, eu não sei o que é isso. Nós podemos usar como referência alguém que seja o teu inimigo, de alguém que te persegue. Mas ser inimigo de Deus, o que é isso? Pensa num Deus que é teu inimigo, na fúria que um Deus pode vir sobre você. Éramos filhos da ira de Deus, e Ele nos tira dessa condição, e nos projeta e nos insere dentro de uma família, e nos chama de filho. Isso é bondade, isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia, amém? A pessoa perdoada já não sente mais o peso da culpa, pois se tornou nova criatura. Por reconhecer tão grande graça, é preciso ter misericórdia quando precisar perdoar alguém. Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia nos alcançou, triunfou sobre a minha e sobre a sua vida. Como nós achamos que temos o direito de reter o perdão? Perdão é um mandamento. Eu não tenho a permissão de Deus no sentido de que eu não posso não perdoar.
Mas é uma escolha. Você não vai ouvir de Deus assim, não, olha, esse pecado foi forte, você não, se você quiser, você não perdoa. Esse aqui, não. Você tem que perdoar, é um mandamento. Só que ao mesmo tempo é uma escolha. Passa pela nossa vontade. E aí o grande problema disso tudo é que a gente deixa os nossos sentimentos aflorarem. E aí eu começo a olhar para a culpa, para o dano que me causaram. E aí começa aqueles sentimentos que eu falei para vocês, a justiça própria, aquele ressentimento, a amargura. Eu começo a dar lugar a isso e eu esqueço de olhar para a minha culpa diante de Deus, que era superior, infinitamente superior. E como eu tenho direito, achar que eu tenho o direito de não perdoar alguém que me ofendeu? Eu não posso. Por quê? Porque o próprio Deus vai me pegar pelos corredores da vida e vai dizer o seguinte: quem é você? Você está querendo se colocar numa condição melhor do que o meu filho, do que a mim mesmo? Se eu perdoei vocês, santo, como eu, pecador, não posso perdoar aquele que me ofendeu? Porque senão eu tenho consequências terríveis e Deus não vai me livrar das consequências que são trazidas pela ausência do perdão. Não vai. Há consequências. Cadeias, a gente poderia citar muitas coisas, mas é por isso que existem muitas pessoas aprisionadas, doentes, depressivas, porque não querem perdoar. Não é que não pode, não querem perdoar, porque nós podemos perdoar, porque é um mandamento. E não é sentimento, é por fé. E Deus é poderoso, porque assim como Ele restaurou a minha relação com Ele, Ele é poderoso para restaurar qualquer relação com o meu semelhante. Se eu achar que eu não posso me reconciliar com meu irmão, eu estou dizendo que Deus não é verdadeiro, porque Ele reconciliou uma humanidade perdida, inimiga. Reconciliou com Ele, porque o que faz e promove reconciliação não sou eu, mas é o sangue de Cristo. Amém, meus irmãos? Essa consciência não nos dá nenhum direito de reter perdão a ninguém, muito menos justificar ou não perdoar. Nós somos muito apegados a justificar. Eu confiei tanto, eu me entreguei. E não pense, queridos, porque toda vez que a gente vai falar sobre a questão de perdão, sempre está muito ligado à questão da infidelidade. Pare com isso. Tem várias e várias outras áreas na nossa vida que achamos no direito de não perdoar. Apesar do perdão ser um mandamento, não significa que não podemos escolher desobedecer. O perdão é uma escolha que eu faço. Para um discípulo de Jesus, o perdão é uma obrigação. Entretanto, não quer dizer que sou obrigado. É uma escolha, mas é obediência. E o perdão te torna livre e faz com que a pessoa que te magoou, que te ofendeu, fique livre. E foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Amém? O perdão está relacionado ao tamanho da minha dívida com Deus. Na verdade, para aquele que é discípulo de Jesus, não há outra opção. Eu e você precisamos perdoar. Toda vez que você tentar justificar que você tem motivo de sobra para não perdoar, lembre-se que Deus teve motivo de sobra para não te perdoar. Mas mesmo assim, Ele enviou o seu Filho para que pudesse cumprir o princípio que Ele estabeleceu, que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. E Ele não nos perdoou simplesmente porque, olha, eu sou Deus, eu sou santo e eu perdoo quem eu quiser. Não, Ele falou que o salário do pecado é a morte. Ele não podia perdoar se não cumprisse a sua exigência. E a exigência era derramamento de sangue. E aí, Filho, Jesus vem e derrama todo o seu sangue, para que pudesse tornar Deus justo em te perdoar e me perdoar. Teve um preço a ser pago. E esse preço que foi pago, Ele não precisava. Como nós não pagamos o preço para perdoar o nosso semelhante? E sabe qual é o nosso preço? É mortificação da carne, dos nossos sentimentos. E às vezes nós não queremos pagar esse preço de obediência. Não, Deus não
nós não vamos ter justificativas diante de Deus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você me perdoe, acabei me delongando um pouquinho, mas para que eu pudesse concluir, pelo menos esse assunto. Como eu disse, é um assunto vasto, tem muitas vertentes, muitas aspas que poderiam ser abertas aqui, mas a gente perderia muito tempo. Mas como eu conversei com vocês no início dessa nossa reflexão aqui, eu precisava tornar vocês culpados, para que você entenda o tamanho da misericórdia de Deus sobre a minha e a tua vida. E ao mesmo tempo, para que nós pudéssemos usar de misericórdia com aqueles que estão acorrentados porque falharam e erraram. Muita gente está acorrentado e quebrado porque não consegue perdoar por causa do sentimento. Mas hoje o Senhor quer quebrar essas cadeias em nome de Jesus. E a primeira quebra de cadeia é trazer em você não um peso de destruição, mas é o peso da tua responsabilidade, da tua culpa. Porque isso faz com que você tema mais ao Senhor. Quando você sente, olha para a sua vida atrás. Lembra como você almejava ser perdoado, e não somente por Deus. Às vezes você cometeu uma ofensa contra alguém e você precisava tanto do perdão dessa pessoa. Os relacionamentos foram quebrados, a comunhão foi quebrada. E você precisava, mas escondeu isso e viveu assim o tempo todo. Não teve coragem. E até que um dia você irrompeu, venceu o medo, a culpa, e abriu o seu coração. Como Davi falou, Salmo 51, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos envelheceram, e a mão do Senhor pesava sobre mim, o vigor foi embora. É como se fosse um riacho que secou, sem vida, e você carecia do perdão. Eu lembro de como eu chorava, precisando da misericórdia e da graça de Deus, do perdão do Senhor, até que um dia esse perdão me alcançou. Eu lembro de como eu precisava do perdão da igreja, como eu precisava do perdão da minha esposa, dos meus irmãos, para que eu não carregasse mais aquela culpa, acorrentado, até que a bondade e misericórdia do Senhor mais uma vez me alcançou. E eu me tornei livre. O diabo podia me acusar, mas eu dizia para ele assim: olha, eu estou de volta, Satanás. E falei isso na cara dele. Tentou me acusar, eu falei assim: eu estou de volta. Porque eu fui perdoado pela igreja, fui perdoado pelo Senhor, fui perdoado, fui limpo, fui perdoado. Hoje, quando alguém comete alguma ofensa, magoa. E eu sou tendencioso também a resistir. Mas imediatamente eu sou projetado para lembrar da minha dívida lá atrás. E aí eu tenho que me submeter ao Senhor e dizer: Senhor, quem sou eu para reter? E aí é onde eu fico mais uma vez, pelo poder do Espírito Santo, pela bondade e a misericórdia do Senhor, me submeter à sua verdade, para me tornar livre e tornar outros livres. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo assim. Eu quero orar por você. Talvez carregando peso aí da falta de perdão, que às vezes você não consegue nem se perdoar por algo que já foi perdoado, mas você também retém isso. Insiste com esse endividamento que já foi cancelado, mas você não consegue. Mas ao mesmo tempo também você não consegue perdoar, porque fica agarrado com esse negócio que te prende, que te escraviza, que te acorrenta. Tem alguém aqui assim? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Você que precisa ser livre, ser liberto. Você que precisa não só pedir perdão, mas perdoar também. Não consegue. Tem alguém aqui assim? Não. Vem aqui na frente para a gente orar. Vem em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Feche
Feche seus olhos. Eu quero pedir à igreja para que ore. Nesse momento é um momento em que nós precisamos, de fato, estar guerreando contra as ciladas, porque o diabo, nesse momento, vai começar a acusar você. Mas é tempo de libertação, de cadeias serem quebradas, rompidas em nome de Jesus. Venha com muita liberdade, ponha fim. Não pense que vai ser a distância ou não, você se separar da pessoa e vai dizer o seguinte: bem, se a gente não se encontrar, isso vai ficar resolvido. Isso é um engano, isso é uma mentira. Isso vai continuar vivo dentro de você. Eu citei um exemplo aqui. Não adianta, a pessoa toda vez que passar e olhar aquela outra pessoa, o ofensor ou o ofendido, vai lembrar e o diabo vai soprar e vai dizer: olha, você fez isso, fez aquilo. Esse é o primeiro momento, é a primeira atitude que você precisa ter, é o reconhecimento de que precisa de ajuda, para que depois você comece a sair daqui com a prática, porque se você sair daqui sem a prática, não de nada valerá. Cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém aqui ainda preso nesses locais e ainda insiste em manter, ó Pai, os sentimentos como governo, Senhor, seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma forma que entrou, aprisionado, acorrentado, acusado, envergonhado, quando na verdade o Senhor já disponibilizou o perdão. Nós temos uma oportunidade de nos tornarmos livres. Se o Senhor nos tornar livres, verdadeiramente seremos livres em nome de Jesus. É por isso que eu insisto, porque eu sei o que é isso. Muitas vezes nós nos apegamos ao sentimento de dor, ao sentimento de justiça, mas em nome de Jesus, caia por terra agora esse sentimento. Enquanto você está orando aqui, enquanto outras pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, nós vamos cantar uma canção. E eu quero ainda deixar esse espaço livre e aberto para que você irrompa, você quebre o que tem te aprisionado em nome de Jesus. E eu quero agregar isso, você que precisa e que não conhece Jesus, que você agora entendeu que alguém já pagou o preço de culpa. Eu quero que você venha entregar sua vida a Jesus, para que você seja livre em nome do Senhor. Venha em nome de Jesus.